E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no comecinho aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora e não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho da Mino, Aya e o Tempo, escrito por Janaína de Luna, ilustrado por Pedro Cobiaco, que é uma história que eu tenho a impressão que entre as influências, as inspirações dos autores estão trabalhos do Estúdio Ghibli, como Princesa Mononoke, por exemplo, que lida abertamente com questões de ecologia e coisas do tipo. E em Aya e o Tempo nós encontramos uma história que lida com duas guerreiras, ou melhor, duas guerreiras não, duas personagens que são escolhidas dentro de um povo muito antigo de mulheres indígenas. Essas duas personagens são escolhidas para acompanharem numa missão que é sagrada, que existe um ritual para a escolha de quem vai realizar essa tarefa de tempos em tempos. Elas precisam acompanhar uma criatura que é uma espécie de guardiã do tempo, que faz uma travessia nesta floresta, carregando o tempo em suas costas. E essas duas, elas precisam acompanhar essa criatura até que ela complete esta travessia. Então o que nós veremos aqui, no caso da Aya, que é uma protagonista relutante, não faz a menor ideia do porquê ela foi escolhida. E ao lado dela nós temos a mais velha, que é aqui nós vemos a Aya. Quem vai acompanhá-la, no caso, nesta jornada, é a Kurema, que é muito mais velha do que ela. Então as duas elas compartilham de um sentimento de inadequação e de não serem dignas para essa tarefa, né? Não conseguem entender por que foram escolhidas para isso. E se para Aya é uma história de formação, para Kurema é uma história de redenção. Conforme a gente vai acompanhando a história, nós percebemos isso. E até essa questão de uma criatura que carrega o tempo. O conceito de tempo ele é abordado de uma forma interessante aqui nessa história, porque não, evidentemente, a gente não está falando de algo concreto, mas a forma como o texto leva a isso, como ele tenta exemplificar e alegorizar aqui, eu achei bem interessante, achei que faz sentido dentro do corpo da história aqui. Embora eu tenha algumas ressalvas em relação ao roteiro também, eu achei, no geral, um álbum muito bacana, muito bem realizado, mas eu tenho alguns problemas porque dentro desta premissa de personagens que precisam se descobrir, precisam descobrir o que elas têm de especial para realizar determinada tarefa e se elas são realmente capazes de fazê-lo, eu acho que neste universo, né, onde você está lidando com coisas fantásticas também, eu acho que você já tinha todo o corpo para desenvolver isso e não precisaria do nada sacar um vilão, né, até porque quem faz o papel de vilão aqui nessa história aparece de uma forma assim um tanto rápida, né, rasgada, na minha opinião, e não tem muito desenvolvimento. Aparece simplesmente para cumprir essa função de vilão, então fica um tanto quanto deslocado do resto do álbum. Por outro lado, todo o clima que eu falei, toda essa questão mais poética de abordar o tempo através de uma alegoria fantástica, eu acho que está muito bem suportado pela arte do Cobiaco aqui e pelas cores também. Eu acho que tem uma espontaneidade de traço aqui que serve muito bem para esse tipo de história. A paleta de cores também está bem harmoniosa, está bem funcional para os momentos da história. E o que é mais bacana também, eu acho que esse letreiramento também mais solto, inclusive que se reflete no próprio balonamento também, cria um aspecto visual que é muito agradável, né? Faz a gente comprar a história, acompanhar ela até o fim. E no final, obviamente, né, teremos aí as nossas catarses
emocionais dentro do que foi proposto no começo. Nenhum problema com isso, se alguém achar que é um tanto previsível demais. Eu achei que funciona. Minha única ressalva era com aquela questão da inclusão de vilões corporificados nessa história. Eu acho que os vilões eles poderiam ficar um tanto mais subjetivos, sei lá, algum sentimento, alguma impressão errada das personagens. Acho que isso cobriria essa lacuna perfeitamente. Mas preferiu-se um caminho mais literal, ok. Não me agradou, mas de repente para outras pessoas isso serve. De qualquer forma, você tem aí um trabalho assim bastante competente na parte visual. Eu achei que é algo também muito bacana para você apresentar para um público mais jovem também. Acho que isso aqui seria um ótimo primeiro quadrinho para alguém que está começando a acompanhar essa mídia, ver o que dá para fazer, o que não dá, porque é uma realização competente de um modo geral. Na parte visual eu achei que se sai um pouco melhor de qualquer forma, mas isso não apaga o fato de que no conjunto ela se mostra bem coesa também. Então é isso. Se você precisa, sei lá, apresentar um quadrinho para alguém mais jovem, sei lá, filho, filha, sobrinho, sobrinha, afilhados, não sei. Aí eu acho que aqui você tem um material bem bacana, porque é um trabalho profissional, um trabalho bem feito. É um roteiro que, apesar de lidar com alguns temas complexos, é simples no geral, mas ele dá um pano para a gente parar e pensar sobre o que a autora tentou passar aqui. Então, por tudo isso, Aya e o Tempo acaba se mostrando um quadrinho interessante, no mínimo interessante. Não importa a idade, evidentemente, mas se você tiver que escolher um quadrinho para apresentar para alguém mais jovem, eu acho que aqui você tem uma grande pedida nesse caso. Então fica aí a recomendação desse título da Mino, Aya e o Tempo, da Janaína de Luna e do Pedro Cobiaco. O link para compra você encontra aí na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhada, se quiser comprar mesmo aí pelo nosso link, você ajuda a gente. Fora isso, repetindo os recadinhos do começo, se você não deu like, por favor, faça isso agora. Comenta, compartilha o vídeo, por favor. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso. E não esqueça que o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela, apoia.se/Formiga Elétrica. Vê lá se você gosta do nosso trabalho, quer ajudar a gente, fazer parte da nossa família de apoiadores, tem grupo exclusivo de WhatsApp. E é isso. Boa leitura.